Capítulo 2º. Organização curricular. Artigo 12. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio são organizados por eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído e organizado pelo Ministério da Educação ou em uma ou mais ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações CBO. Artigo 13. A estruturação dos cursos da educação profissional técnica de nível médio, orientada pela concepção de eixo tecnológico, implica considerar: Inciso 1º. A matriz tecnológica, contemplando métodos, técnicas, ferramentas e outros elementos das tecnologias relativas aos cursos. Inciso 2º. O núcleo politécnico comum correspondente a cada eixo tecnológico em que se situa o curso, e compreende os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização do mesmo no sistema de produção social. Inciso 3º. Os conhecimentos e as habilidades nas áreas de linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, vinculados à educação básica deverão permear o currículo dos cursos técnicos de nível médio, de acordo com as especificidades dos mesmos, como elementos essenciais para a formação e o desenvolvimento profissional do cidadão. Inciso 4º. A pertinência, a coerência, a coesão e a consistência de conteúdos, articulados do ponto de vista do trabalho assumido como princípio educativo, contemplando as necessárias bases conceituais e metodológicas. Inciso 5º. A atualização permanente dos cursos e currículos, estruturados em ampla base de dados, pesquisas e outras fontes de informação pertinentes. Artigo 14. Os currículos dos cursos de educação profissional técnica de nível médio devem proporcionar aos estudantes: Inciso 1º. Diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como referências fundamentais de sua formação. Inciso 2º. Elementos para compreender e discutir as relações sociais de produção e de trabalho, bem como as especificidades históricas nas sociedades contemporâneas. Inciso 3º. Recursos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos com a construção de uma sociedade democrática. Inciso 4º. Domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso, de modo a permitir progressivo desenvolvimento profissional e capacidade de construir novos conhecimentos e desenvolver novas competências profissionais com autonomia intelectual. Inciso 5º. Instrumentais de cada habilitação, por meio da vivência de diferentes situações práticas de estudo e de trabalho. Inciso 6º. Fundamentos de empreendedorismo, cooperativismo, tecnologia da informação, legislação trabalhista, ética profissional, gestão ambiental, segurança do trabalho, gestão da inovação e iniciação científica, gestão de pessoas e gestão da qualidade social e ambiental do trabalho. Artigo 15. O currículo, consubstanciado no plano de curso e com base no princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, é prerrogativa e responsabilidade de cada instituição educacional, nos termos de seu projeto político-pedagógico, observada a legislação e o disposto nestas diretrizes e no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Artigo 16. As instituições de ensino devem formular, coletiva e participativamente, nos termos dos artigos 12, 13, 14 e 15 da LDB, seus projetos político-pedagógicos e planos de curso. Artigo 17. O planejamento curricular fundamenta-se no compromisso ético da instituição educacional em relação à concretização do perfil profissional de conclusão do curso, o qual é definido pela explicitação dos conhecimentos,
saberes e competências profissionais e pessoais, tanto aquelas que caracterizam a preparação básica para o trabalho, quanto as comuns para o respectivo eixo tecnológico, bem como as específicas de cada habilitação profissional e das etapas de qualificação e de especialização profissional técnica que compõem o correspondente itinerário formativo. Parágrafo único. Quando se tratar de profissões regulamentadas, o perfil profissional de conclusão deve considerar e contemplar as atribuições funcionais previstas na legislação específica referente ao exercício profissional fiscalizado. Artigo 18. São critérios para o planejamento e a organização de cursos de educação profissional técnica de nível médio. Inciso 1º. Atendimento às demandas socioeconômico-ambientais dos cidadãos e do mundo do trabalho, em termos de compromisso ético para com os estudantes e a sociedade. Inciso 2º. Conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade da instituição ou rede de ensino, em termos de reais condições de viabilização da proposta pedagógica. Inciso 3º. Possibilidade de organização curricular segundo itinerários formativos, de acordo com os correspondentes eixos tecnológicos, em função da estrutura socioocupacional e tecnológica consonantes com políticas públicas indutoras e arranjos socioprodutivos e culturais locais. Inciso 4º. Identificação de perfil profissional de conclusão próprio para cada curso, que objetive garantir o pleno desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais e pessoais requeridas pela natureza do trabalho, segundo o respectivo eixo tecnológico, em função da estrutura socioocupacional e tecnológica em condições de responder, de forma original e criativa, aos constantes desafios da vida cidadã e profissional. Artigo 19. O Ministério da Educação manterá atualizado o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos organizado por eixos tecnológicos, para subsidiar as instituições educacionais na elaboração dos perfis profissionais de conclusão, bem como na organização e no planejamento dos cursos técnicos de nível médio e correspondentes qualificações profissionais e especializações técnicas de nível médio. Parágrafo 1º. A atualização regular do catálogo deve ser realizada de forma participativa, em regime de colaboração com as redes, instituições e órgãos especificamente voltados para a educação profissional e tecnológica, representados pela Comissão Executiva Nacional do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, CONAC, ou similar. Parágrafo 2º. São permitidos cursos experimentais, não constantes do catálogo, devidamente aprovados pelo órgão próprio de cada sistema de ensino, os quais serão submetidos anualmente à CONAC ou similar, para validação ou não, com prazo máximo de validade de 3 anos, contados da data de autorização dos mesmos. Artigo 20. Os planos de curso, coerentes com os respectivos projetos político-pedagógicos, são submetidos à aprovação dos órgãos competentes dos correspondentes sistemas de ensino, contendo obrigatoriamente, no mínimo. Inciso 1º. Identificação do curso. Inciso 2º. Justificativa e objetivos. Inciso 3º. Requisitos e formas de acesso. Inciso 4º. Perfil profissional de conclusão. Inciso 5º. Organização curricular. Inciso 6º. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores. Inciso 7º. Critérios e procedimentos de avaliação. Inciso 8º. Biblioteca, instalações e equipamentos. Inciso 9º. Perfil do pessoal docente técnico. Inciso 10. Certificados e diplomas a serem emitidos. Parágrafo 1º. A organização curricular deve explicitar. Inciso 1º. Componentes curriculares de cada etapa,
com a indicação da respectiva bibliografia básica e complementar. Inciso 2º. Orientações metodológicas. Inciso 3º. Prática profissional intrínseca ao currículo, desenvolvida nos ambientes de aprendizagem. Inciso 4º. Estágio profissional supervisionado, em termos de prática profissional em situação real de trabalho, assumido como ato educativo da instituição educacional, quando previsto. Parágrafo 2º. As instituições educacionais devem comprovar a existência das necessárias instalações e equipamentos na mesma instituição ou em instituição distinta, cedida por terceiros, com viabilidade de uso devidamente comprovada. Artigo 21. A prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve estar continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos, orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao educando enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integra as cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional de técnico e correspondentes etapas de qualificação e de especialização profissional técnica de nível médio. Parágrafo 1º. A prática na educação profissional compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras. Parágrafo 2º. A prática profissional supervisionada, caracterizada como prática profissional em situação real de trabalho, configura-se como atividade de estágio profissional supervisionado, assumido como ato educativo da instituição educacional. Parágrafo 3º. O estágio profissional supervisionado, quando necessário em função da natureza do itinerário formativo, ou exigido pela natureza da ocupação, pode ser incluído no plano de curso como obrigatório ou voluntário, sendo realizado em empresas e outras organizações públicas e privadas, à luz da Lei nº 1.788/2008 e conforme diretrizes específicas editadas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 4º. O plano de realização do estágio profissional supervisionado deve ser explicitado na organização curricular e no plano de curso, uma vez que é ato educativo de responsabilidade da instituição educacional, conforme previsto no inciso V do artigo 20 desta resolução. Parágrafo 5º. A carga horária destinada à realização de atividades de estágio profissional supervisionado deve ser adicionada à carga horária mínima estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação ou prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para a duração do respectivo curso técnico de nível médio ou correspondente qualificação ou especialização profissional. Artigo 22. A organização curricular dos cursos técnicos de nível médio deve considerar os seguintes passos no seu planejamento. Inciso 1º. Adequação e coerência do curso com o projeto político-pedagógico e com o regimento da instituição de ensino. Inciso 2º. Adequação à vocação regional e às tecnologias e avanços dos setores produtivos pertinentes. Inciso 3º. Definição do perfil profissional de conclusão do curso, projetado na identificação do itinerário formativo planejado pela instituição educacional, com base nos itinerários de profissionalização claramente identificados no mundo do trabalho, indicando as efetivas possibilidades de contínuo e articulado aproveitamento de estudos. Inciso 4º. Identificação de conhecimentos, saberes e competências pessoais e profissionais definidoras do perfil profissional de conclusão proposto para o curso. Inciso 5º. Organização curricular flexível, por disciplinas ou componentes curriculares, projetos, núcleos temáticos ou outros critérios ou formas de organização, desde que compatíveis com os princípios da interdisciplinaridade,
da contextualização e da integração entre teoria e prática, no processo de ensino e aprendizagem. Inciso 6º. Definição de critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem. Inciso 7º. Identificação das reais condições técnicas, tecnológicas, físicas, financeiras e de pessoal habilitado para implantar o curso proposto. Inciso 8º. Elaboração do plano de curso a ser submetido à aprovação dos órgãos competentes do respectivo sistema de ensino. Inciso 9º. Inserção dos dados do plano de curso de educação profissional técnica de nível médio, aprovado pelo respectivo sistema de ensino, no cadastro do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, SISTEC, mantido pelo Ministério da Educação, para fins de validade nacional dos certificados e diplomas emitidos. Inciso 10. Avaliação de execução do respectivo plano de curso. Parágrafo 1º. A autorização de curso está condicionada ao atendimento de aspirações e interesses dos cidadãos e da sociedade, e às especificidades e demandas socioeconômico-ambientais. Parágrafo 2º. É obrigatória a inserção do número do cadastro do SISTEC nos diplomas e certificados dos concluintes de curso técnico de nível médio ou correspondentes qualificações e especializações técnicas de nível médio, para que os mesmos tenham validade nacional para fins de exercício profissional. Artigo 23. O Ministério da Educação, no âmbito do SISTEC, organiza e divulga o Cadastro Nacional de Instituições de Ensino que ofertam educação profissional e tecnológica, cursos de educação profissional técnica de nível médio, bem como de estudantes matriculados e certificados ou diplomados. Parágrafo único. A inclusão de dados no SISTEC não desobriga a instituição educacional de prestar as devidas informações ao Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, para fins de estatísticos e de exigência legal, tal como o cálculo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Artigo 24. Na perspectiva de educação continuada para o desenvolvimento pessoal e do itinerário formativo de profissionais técnicos e de graduados em áreas correlatas, e para o atendimento de demandas específicas do mundo do trabalho, podem ser organizados cursos de especialização técnica de nível médio, vinculados, pelo menos, a uma habilitação profissional do mesmo eixo tecnológico. Parágrafo único. A instituição ofertante de curso de especialização técnica de nível médio deve ter em sua oferta regular curso de educação profissional técnica de nível médio correspondente, ou no respectivo eixo tecnológico relacionado estreitamente com o perfil profissional de conclusão da especialização. Artigo 25. Demandas de atualização e de aperfeiçoamento de profissionais podem ser atendidas por cursos ou programas de livre oferta, desenvolvidos inclusive no mundo do trabalho, os quais podem vir a ter aproveitamento em curso de educação profissional técnica de nível médio, mediante avaliação, reconhecimento e certificação por parte de instituição que mantém este curso, desde que estejam de acordo com estas diretrizes curriculares nacionais e previstas nos catálogos nacionais de cursos instituídos e organizados pelo MEC.